E aí, pessoal, terceirão, vamos voltar, tá bom? Eu já falei de 3 conceitos pra vocês, vou falar dos últimos 3. Só uma curiosidade, gente. Eu acabei de conferir aqui no PET, são exatamente 15 para as 8 num domingo que eu tô gravando isso pra vocês. E tá uma chuva danada, não sei se tá dando pra ouvir no microfone, porque eu uso o microfone aqui, ó, de lapela, beleza? E eu acabei de conferir, lá tá que são 7 conceitos. Eu li e reli, e lá só está falando de 6. Não sei quem foi o doidão que falou que é 7, não. Só 6. Se alguém ler aí e falar assim, tem um conceito escondido aqui, Rodrigo, que você não explicou, me avisa. Mas eu só li 6, tá? E a gente já falou, ó, no primeiro vídeo de classes sociais, a gente já falou de luta de classes, a gente já falou de mais-valia, beleza? Então agora a gente vai falar dos outros 3, que são alienação, proletariado e força de trabalho. Isso é muito fácil, é o mais rápido, esse vídeo vai ser menor. Alienação. O que é uma pessoa alienada? É uma pessoa que não sabe o que está acontecendo. Nossa, fulano é tão alienado, não está nem sabendo que está tendo pandemia. Nossa, deixa de ser alienado, você não viu que tem que usar máscara? Entendeu? Alienado é uma pessoa por fora. Sabe quando você está mais perdido do que cego em tiroteio? Você está mais por fora do que bunda de índio. Entendeu? É uma pessoa que está totalmente crua por fora. É mais ou menos isso. Alienação se você procurar no dicionário, seria isso. Mas como que esse conceito é usado para Marx? Ele acreditava que o trabalho, certo? O governo e a igreja alienava as pessoas. Alienava do quê? Deixava as pessoas fora do quê? Deixava as pessoas fora do que ele achava que era o mais importante, que é a luta de classe. Que é a luta dos trabalhadores, que a gente já falou o que é a luta de classe. Porque ele acreditava que somente mudaria a sociedade, somente os trabalhadores iam viver bem se eles tivessem aquela consciência de classe que eu falei e participassem de uma luta de classe. E ele achava que o trabalho alienava. Por quê? Porque as pessoas ficavam cansadas. Porque as pessoas achavam que aquilo ali era obrigação delas. Porque as pessoas não tinham jeito de pensar em nada. Não tinha jeito de pensar em política, não tinha jeito de fazer nada. Nem coisas boas. Ela tinha 2 coisas na vida. Na verdade, ele achava que as pessoas acabavam tendo 3 coisas na vida. Ela tinha que acordar, né? Claro. Trabalhar. E depois manter a família. E aumentar a prole. Ele achava que era isso, sabe? Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Que o trabalhador só tinha isso, só fazia isso na vida. Não que ele achava que era o certo. Ele achava que acontecia isso. Que os trabalhadores não tinham outro propósito de vida e por isso o trabalho que explorava ele tanto tempo não deixava ele pensar em outra coisa a não ser trabalhar para se manter vivo e também, além disso, a única outra coisa é formar família e ter filhos. Porque ter filhos, né, para ele analisou que era a única forma de produzir uma riqueza, já que eles ganhavam mal. Qual riqueza que é? Produzir mais pessoas para trabalhar. Ele acreditava que ali, aquele ciclo ia... Eu era um trabalhador explorado, ia trabalhar, não tinha outra coisa, trabalhava o dia inteiro. Ia para casa, a única coisa que tinha para fazer, né, não tinha nem televisão, sem entender o que é a única coisa que tinha para fazer. Então virava um pai. O meu filho ia crescer no meio de exploração e ia virar força de trabalho para os burgueses. Então ele acreditava que o trabalho, ele se beneficiava de explorar as pessoas para que elas fossem alienadas, certo? E também o governo mantinha isso porque quanto mais riqueza, quanto mais as pessoas trabalhassem, mais alienada fosse, menos eles iriam querer mudar o tipo de governo. Então para ele estava ótimo. É interessante para o governo manter. E aí vem a parte contestada de Marx. Ele achava que as pessoas aceitavam como cordeirinho, aceitavam as coisas da vida, porque a religião da época alienava as pessoas. Porque ali ele chamava a religião é um ópio do povo. Porque ali, quando você lê a religião, você se sente bem, você sente a graça ali, você não faz questão de querer lutar.
Porque se você já se sente muito amado, você já se sente muito bem com a religião. E a religião ali era cristão. E eu posso falar que eu conheço a religião cristã. Jesus veio para dar palavras de vida eterna e palavras de consolo. Então, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vê o que Cristo faz, para Marx, não é para mim, não é uma opinião pessoal, é do autor, ele acreditava que essa palavra de Jesus consolava as pessoas e deixavam elas alienadas, certo? Proletariado, eu já falei o que é nas últimas, é essa classe explorada, entendeu? É a classe dos trabalhadores que só tinham na vida duas coisas, a força de trabalho, vendia aquela força de trabalho, qual que é a minha força de trabalho hoje? A minha mente. Eu vendo os meus conhecimentos que eu aprendi lá para o Estado de Minas Gerais, que me paga para eu repassar para vocês os meus conhecimentos, certo? E o que era a força de trabalho ali dos trabalhadores? Era a força mesmo, por isso que ele fala de força. Era o trabalho ali, eles vendiam toda a sua energia, da vida e sua capacidade de trabalhar e produzir para o burguês. Esse é o proletariado. E além disso, eles também produziam outro tipo de riqueza, que era o quê? Filhos. Porque os filhos nasceriam explorados e continuariam trabalhando igual os pais e iam manter esse ciclo de exploração, correto? Então, o último conceito dessa aula, que é difícil, que é complexa, falo para vocês, se estiverem com sono, assistir mais de uma vez essa aula. Marx é complexo, tem gente que faz graduação, faz depois mestrado, faz doutorado, faz pós-doutorado em Marx. A obra dele é gigante. Eu não li 10%, eu não li muito de Marx, entendeu? Aqui eu estou fazendo um resumo do resumo do resumo do resumo. Eu estou fazendo o que aqui? Eu estou pegando o básico do básico do básico para que vocês conheçam o autor e conheçam o que vai cair no Enem, no vestibular, numa prova de concurso, etc. e tal. E o último conceito aqui, está na apostila, é força de trabalho. O que é a força de trabalho? Eu acabei de falar, mas eu vou repetir para a gente encerrar o nosso vídeo, que é o quê? A capacidade que eu tenho para produzir, eu sendo trabalhador, eu sendo proletariado, para quem? Para a classe dominante, para o burguês, para o capitalista. Correto? Essa é a força de trabalho, é a capacidade minha de produzir, principalmente na época, nas fábricas e indústria. Beleza, pessoal? Aulinha legal, né? Muita coisa foi falada nessa aula, muito importante. Marx é um autor que não cai, ele despenca. É o principal autor que cai no Enem da nossa matéria, chama Karl Marx. Certo? Próxima aula, eu vou mais devagar, eu vou fazer exercícios. Eu vou trazer os exercícios para vocês corrigidos. Nós vamos trabalhar exercícios. Nós vamos um pouquinho mais devagar porque a nossa apostila está com muita matéria para pouco tempo. Então a gente vai devagar e depois no fim a gente compensa, desculpa. Para frente a gente vai compensar isso em outras aulas menores. Tá bom? Boa semana para todo mundo. Vamos ficar ligado. O Enem foi adiado, mas vai acontecer. Eu acredito em todo mundo. Aquele abraço do professor Rodrigo e até a próxima aula.